Boa tarde, mais uma vez aqui os dois nesta conversa no sofá. Hoje começa a ser um hábito. e cada vez nos sabe melhor estar aqui a conversar. No fundo é as conversas que nós temos diariamente, mas resolvemos gravá-las de vez e partilhar com as outras pessoas. Há pouco, antes de pôr a câmara a gravar, estava a falar que gostavas de um dia de falar sobre a ansiedade Sim, o estado de ansiedade provocado pelo stress, ou o stress provoca a ansiedade, não sei. Sei que em determinadas fases da minha vida sou uma pessoa extremamente ansiosa. No meu último período tu ajudaste-me bastante, não é? Sim. Apesar de eu também já ter algumas ferramentas para poder combater a própria ansiedade. Gostava de falasse um bocadinho sobre como combater essa ansiedade, que comportamentos se deve ter. A ansiedade momentânea ou a ansiedade ligada a uma situação específica? Um estado de ansiedade. Então, ou seja, há dias e há semanas que a pessoa está extremamente ansiosa. Não sabe o porquê, não é? Não sabe... Então é isso que queres um pouco aflorar hoje? Então é isso que vamos aflorar. Primeiro de tudo, a ansiedade não começa pela ansiedade. O que começa é um estado de stress, o chamado stress. O estado de stress, quando se torna muito repetitivo e está sempre presente dentro de nós, vai levar a um estado de ansiedade que sim, é como se fosse uma doença. Portanto, tem a origem no stress. A ansiedade não aparece por si só. Foi um estado consecutivos de stress, situações pontuais de stress, situações que não foram bem resolvidas, que levou a um estado permanente de ansiedade. Então a ansiedade é como se fosse um estado, uma doença. É uma doença. Pode ser considerada como uma doença. Então, combater, que dicas é que tu dás para combater essa ansiedade? Ou o que é que pode provocar essa ansiedade? Porque, por exemplo, o meu exemplo é tu saber pensar no futuro. Pronto, então eu vou... O que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. Em vez de estar aqui a falar de um campo teórico, vamos falar de um caso prático que é o teu. Que és uma pessoa que felizmente já conseguiste combater grande parte da tua ansiedade, mas a ansiedade ainda está dentro de ti. A ansiedade é o quê? Nós temos 3 estados que podemos ter mentais a nível da própria neurociência e tudo mais que nos transmite este conhecimento, que é, se estivermos sempre a pensar no passado, que são chamadas as crenças limitadoras, por aqui vais entender. Se estivermos sempre agarrados ao passado, sempre a pensar no passado, vamos transformar uma pessoa completamente resmungona. E quando estamos a resmungar com tudo e mais alguma coisa. Quando vivemos excessivamente a pensar no futuro, gera-nos em nós situações de ansiedade. Portanto, no teu caso, o que te provoca a ansiedade é precisamente estar sempre num estado de futuro e nunca conseguir estar num estado presente. Sim, dificilmente eu vejo o hoje, não é? Tu nunca consegues estar no momento presente. Estás sempre... nós brincamos muito, e isto tem que ser levado um pouco também como brincadeira, como casal, porque isto é uma situação muito complicada, quando não é bem gerida como casal, porque a Sandra neste momento está aqui, agora, mas se calhar já está a pensar daqui a 8 horas, o que é que vai fazer daqui a 10, uma semana, 2 semanas, daqui a um mês. E há pouco estávamos a ter uma conversa, que ela daqui a 2, 3 semanas faz anos, o que é que vai fazer? E eu apenas lhe disse, hoje é hoje. E esta situação de pensamento consecutivo no futuro, mas num futuro, que até pode ser a médio prazo, mas só pensar no futuro, gera um estado de ansiedade no corpo. Claro que as situações de stress do dia-a-dia, se não forem bem geridas, consecutivamente, gera também a própria ansiedade.
O que é que eu defendo, o que é que eu digo a toda a gente? É viverem o presente. Viverem o presente. Viverem o momento de agora. Eu neste momento estou aqui sentado. O meu prazer e o meu momento é estar aqui sentado a falar contigo. É isto que eu estou a pensar em mais nada. Não é como é que vou publicar o vídeo quando o vídeo estiver gravado. Não é como... Senão isso gerava-me a própria ansiedade no momento de estar aqui sentado. Mas eu também, neste momento, não... Estás a conseguir. Não estou ansiosa, não me sinto ansiosa e felizmente que há algum tempo que isso não... Também tomaste medidas, também assim, em casa, o chamado Casa de Ferreiros Pedro de Pau, também é assim, também acontece um pouco aqui, não é? Mas felizmente já conseguiste começar a desenvolver processos de combate à própria ansiedade. O meu primeiro... A minha primeira conselho que eu te dei foi pensa mais no agora. Foi sempre. Eu não estou a dizer para as pessoas não terem projetos de futuro. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que queremos atingir um objetivo em dezembro. Não, vou ainda dar um projeto mais uma situação mais concreta. Nós temos um plano de vida que é para ir viver, então, para a nossa Real da Ajuda. A partir do momento que tu começaste a visualizar muito o Real da Ajuda, a ver coisas do Real da Ajuda a nível de... Até de casas. Até de casas e tudo. Entraste num estado de tal de ansiedade que não fazia-te mal estar a ver essas coisas. Sim. Gerava-te ansiedade. Correto? Prefiro não ver. Então preferes não ver. Defendeste em não ver. O que é que eu fiz para mim? Vou dizer, o trabalho que fiz comigo foi há um mês, um dia e um ano que eu pretendo e pretendemos ir viver para o Real da Ajuda. O que é que eu fiz? Fui fazer esse propósito final, fui dividi-lo em pequenas etapas concretizáveis ao longo deste tempo. O que é que eu pude fazer neste momento? Neste momento, o que é que está nas minhas mãos? O que é que eu posso fazer neste momento significativo e relevante que tenha a ver com o meu propósito e com o objetivo futuro? O que é que eu posso fazer neste momento para fazer algo? Não é só estar a ver vídeos, só estar a ver isto. O que é que eu fiz? Contatei a Embaixada do Brasil, contatei o Consulado, tirámos o CPF online, que ninguém procurei, pesquisei, temos CPF aos dois, correto? Pesquiso o que é preciso para adquirir uma casa no Brasil. Vou fazendo por pequenas etapas. Isto é o teu exemplo muito próprio. Agora, imagina o que é a ansiedade de uma pessoa, um pai, uma mãe que vive sozinha, que tem filhos e tem medo, pode viver em constante ansiedade porque não sabe se vai conseguir tratar dos filhos, se lhe acontece alguma coisa, se fica doente. E é por pensar nisso que as coisas vão mudar? Não, mas... Se calhar por pensar nisso, energeticamente, até as coisas vão correr mal como está a predispor que vai correr mal. Quando uma pessoa pensa assim, não vou conseguir pagar contas, não vou conseguir... Esta ansiedade gera energeticamente no teu corpo situações que vai realmente te proporcionar que te aconteçam coisas más. É mesmo assim. Vou-te dar um exemplo muito prático, que é, tu estás com um objetivo, tal como tu fazes a nível profissional, tens que fazer a nível pessoal, que é, tu, com a qualidade, uma pessoa que é certificada e auditora da qualidade, como é que tu implementas um processo da qualidade de uma empresa? Isso é fácil, não é? Então, calma aí, tu dizes que é fácil. Sim. Para mim, que não sei, ia-me gerar uma ansiedade extrema. Eu vejo um manual de implementação da qualidade, são 300 e tal items que têm que ser implementados.
E tu acabaste de dizer que para isso para ti é fácil. Porquê? Tens processos, correto? Exatamente. Tens um caminho. Tens que na primeira semana fazes aquilo, na segunda fazes aquilo, na terceira fazes há aquilo. procedimentos. Há um procedimento. O que nós temos que criar dentro de nós são os procedimentos para alcançar qualquer tipo de objetivo. Não é mais nada do que isso. Tu se consegues implementar a qualidade numa empresa, é só transportares essa mesma qualidade para dentro de ti. Em todos os teus propósitos, em todos os teus, os teus sonhos. Por isso é que eu digo que a nível de passado, podes usar muito a programação neurolinguística, a chamada PNL, para ultrapassar as condições limitadoras e transformar algumas delas como possibilitadoras, que no fundo é uma experiência de vida, não vê-la como só como coisas mais, é uma experiência de vida que podemos trazer para o presente, para a nossa ação presente não cometer os erros do passado e viver realmente o sonho no presente, tendo sonhos para o futuro, mas implementando a qualidade na própria vida pessoal. Sim. Fazendo o esquema de partir os sonhos em pecados, em metas e comemorar as pequenas metas que se vai concretizando. Uma pessoa que implementa a qualidade, mais uma vez digo, que para mim era um stress que se ia transformar em ansiedade, porque não tem, apesar de o saber, não tem experiência de o fazer. Para ti é uma coisa fácil, acabaste de dizer. Sim. Porquê que não implementas isso na tua vida? Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Também, lembrei-me agora que olhei para ti, porque eu tinha que dar um exemplo que te puxasse por ti, porque senão tu ias estar aqui a olhar para mim com cara, estás para aí e o nosso intuito estar aqui neste sofá não é trazer teorias. É coisas da vida prática. Trouxe-te uma coisa prática. Se tu conseguires transformar o que fazes profissionalmente na tua vida pessoal, tens a ansiedade resolvida na tua vida. Não é preciso ser qualidade. No meu trabalho eu tenho procedimentos para tudo. Para tudo. Não é? E porquê é que és tão boa naquilo que fazem, tu te empenhas com tudo, como se falou no episódio 1 desta sequência de vídeos que estamos a gravar? Porquê é que tu és tão boa naquilo que fazes? Em tudo que te empenhas, em todos os projetos que entras? Porque assim, tem um bocadinho a ver com o tipo 1, com o perfeccionista. Não é? A minha... Mas porque crias procedimentos e metas e timings e defines datas e objetivos. Para mim própria. Para ti própria. Não é que os outros façam... Eu sei que tenho que fazer uma coisa daqui a 2 meses. Se eu tenho tempo para fazê-la agora... Sim. Mas eu julgo que isto também se quer um bocadinho de ansiedade, não sei. Se eu tenho tempo de fazê-la agora, faço agora, porque daqui a 2 meses eu posso não ter tempo. É só fazer uma pergunta sempre a ti próprio quando vais fazer uma ação. Se é esse projeto, se é esse sonho, se é qualquer objetivo que tenhas na vida, o que é que eu neste momento me permite a mim, que está nas minhas mãos, de fazer algo de relevante para este projeto, para este sonho. Se neste momento não podes fazer nada, acabou. Se fizeres esta pergunta, agora estás aqui sentada, amanhã vais trabalhar de manhã. O que é que tu neste momento aqui sentada podes fazer de relevante para melhorar a qualidade da manhã ires trabalhar? Nada. É deitar-me cedo para acordar cedo. Mas neste momento... Neste momento não. Já estás a avançar para o futuro. O que é que neste momento podes fazer? Nada. Nada. Nem no telemóvel podes pegar para pôr o despertador porque está a gravar. Correto? Certo. Então, é usufruir o momento de estares aqui comigo no sofá. Agora, posso-te ir para dar dicas. Agora era precisamente isso que eu ia perguntar. O estado de ansiedade, muitas vezes, leva à baixa autoestima, as pessoas não gostarem de si próprias, sei lá, N coisas. O estado de ansiedade pode ser considerado uma doença mental que é extremamente grave e, se for levado ao extremo, até traz doenças, como a mim, doenças no passado, como tu sabes, a doença de Crohn. Agora, há aqui uma coisa que falaste em autoestima. Primeiro de tudo,
ter medidas de autocuidado. Primeiro de tudo, e segundo de tudo, primeiro de tudo, são sempre primeiro de tudo. Não há segundos nem terceiro, é primeiro de tudo outra vez. Teres consciência o que é que te provoca a ansiedade. É saberes e identificares que ações é que tu fazes ou que te fazem a ti que te provoca a ansiedade. Provoca-te stress que te vai trazer ansiedade. Segunda, primeira, novamente. Uma das coisas que as pessoas desconhecem é o principal para combater a ansiedade é uma alimentação saudável. Uma pessoa fala em alimentação saudável por causa das doenças, por causa das dietas, por causa de tudo. Mas o ter uma alimentação saudável é o principal para combater uma ansiedade. Que vai bater ao primeiro que tu disseste, não é? A autoestima. Porque se a pessoa não se alimenta bem, bateste num ponto que é extremamente importante. Não vou por aí. Ia dizer outra coisa. Vou-te dar Sabes que o que é chamado o segundo cérebro do nosso corpo é o intestino. Porquê? Tudo o que tu comes vai para o intestino. É no intestino que é produzida a serotonina. A serotonina é o nosso estabilizador e que nos tira as situações de ansiedade do corpo. Portanto, se te alimentares bem, o intestino está saudável, a serotonina é emitida para o nosso cérebro. Portanto, é um neurotransmissor principal. Portanto, eu considero o intestino o segundo cérebro do nosso corpo e talvez um dos principais, porque vai alimentar o nosso principal. Portanto, a alimentação cuidada não é só para as dietas, para o autocuidado. A alimentação cuidada é para termos realmente os neurotransmissores a trazerem-nos a esta cabeça capacidades de estar contra situações de limites, estar contra o stress, não vir a ter ansiedade. Agora, claro que tu me dizes, há situações que uma pessoa tem que se estressar. Tem. É assim, uma pessoa está a fazer um exame, o resultado do exame, uma pessoa está à espera de... Chega alguém e estamos preocupados. Isso é stress. Isso é impossível não ter. Agora, o que nós temos é mecanismos para... Por exemplo, me aconteceu, não é? Sim. 20 dias, saber que a minha mãe ia morrer. Isso é um estado máximo que se pode ter. Se é assim, tu tiveste uma notícia que foi em 20 dias disseram assim, a tua mãe vai morrer num período mais ou menos de 20 dias. E tinhas a tua mãe enlouquecida à tua frente. Tiveste até o 19º dia a tua mãe enlouquecida à tua frente. E tu tiveste de combater esse estado de stress e de ansiedade. Mas que me causava também ansiedade. E causava também ansiedade. E o que é que tu fazias quando subias aquele elevador para ir ao quarto? Fazias respirações profundas. Chegavas a casa, fazias pequenas meditações. Assim, quando eu falo em meditação, não é meditação de estar 1 hora a meditar. 1 hora. É assim, basta 5 minutos a ouvir a nossa respiração, já nos conectamos connosco próprios e com o momento do agora. É, no fundo, desligar. E, essencialmente, foi tudo, esse trabalho que nós fizemos durante 20 dias foi nunca adormeceres com algo na cabeça. Exato. Que estivesse relacionado com o que provoca stress e ansiedade. Porquê? Porque o nosso cérebro vai estar durante a noite, toda a noite. Por isso é que é importante fazer um processo de meditação antes de adormecer, que é para desligar um bocado o cérebro, que é mesmo assim porque o nosso cérebro vai estar a pensar toda a noite os últimos pensamentos que tivemos. Por isso é que nós acordamos às vezes de manhã e dizemos assim, estou cansado. Sim. Não é? Agora, tu foste ao extremo, tu és uma pessoa que, tu dizes que és uma pessoa ansiosa, mas é assim, todos os mecanismos que tiveste, eu também com a minha ajuda diária e tudo mais, também fiz o meu papel, também gerou ansiedade em mim, também gerou o sentimento em mim, também era uma pessoa que eu muito amava, não é? Ainda para mais, não vais levar a mal estar a dizer isto, estavas a passar por um processo de menopausa. Sim.
não é? Tenho 53 anos. Portanto, o que é que tu, agora pergunteu, o que é que tu fizeste, tirando agora a ansiedade relacionada com o luto e com estas coisas todas e a previsão da morte? Eu falo muito nisto porque ainda está muito presente, claro, né? claro, Faz já há 4 meses. Portanto, falo muito. Tiveste a previsão da morte, tiveste tudo, tens uma data marcada, mais ou menos, tinhas ali, nunca sabias se era o último dia, e sempre aproveitaste ao máximo isso. A acompanhar isto, tu estavas num período de menopausa. O que é que tu fizeste como mulher, que é uma coisa que eu muito admiro em ti? Tu estás a ultrapassar um processo de transformação hormonal no teu corpo com uma leveza extraordinária. Tu, cada dia que passa, estás mais bonita, estás mais radiante. Para ti, claro. A tua luz ilumina-se cada vez mais e, normalmente, é o inverso que se passa com todas as mulheres. Não, o processo da menopausa, para mim, foi muito leve e, precisamente, quase não o sinto, não é? Mas baseei-me muito na autoestima e no bem-estar com o meu corpo e me sentir bem com o meu corpo. E o que é que tu fizeste para te sentir bem com o teu corpo? Pronto, comecei a fazer mesoterapia. Que não fazias, portanto, tu tiveste consciência, é isso, tu não valorizas, há bocado estava a dizer daquilo da situação da qualidade, tu não valorizas as coisas que fazes. Tu fazes inconscientemente e depois... Uma coisa, como eu disse já no outro dia... Uma dia... mulher com menopausa hormonalmente, fica completamente descompensada. E o que é que tu foste fazer? Autocuidado extremo. Foste fazer uma coisa que não fazias. Foste fazer mesoterapia. Para quê? Cuidado do corpo. Sim. Alimentação, o que é que fizeste? Ter uma alimentação saudável. Não é? Fizeste durante algum tempo compensação hormonal, correto? Exatamente. Que, por todavia, resolveu-se já deixar de fazer, porque por um lado é bom, mas por outro lado potencializa até o câncer da mama, pode vir a potencializar o câncer da mama. Mais decisão, deixar a compensação hormonal. Exato. Como é que tu te sentes? E a nível comportamental, o que é que tu sentiste a nível comportamental teu como um tipo 2? Tu tiveste uma frase no primeiro episódio que foi: não é só maturidade, isto é desenvolvimento pessoal. Tu tiveste uma frase, e agora falaste muito no primeiro e segundo vídeo, agora é a minha vez de falar. Tu tiveste uma frase que foi, que eu vi na gravação, que foi: chegou o momento de pensar em mim. Tu és um tipo 2 que passou a vida a pensar nos outros, correto? E tu, neste momento, chegaste à conclusão que, sim senhor, ajudas os outros, mas também estás a pensar em ti. Estás a ter um autocuidado extremo contigo. Verdade? Verdade. Tinhas consciência que tinhas dito esta frase? Não me lembrava, não é? E sei que disse uma que podem pensar que sou muito egocêntrica, não sei, que disse que gostava muito de mim e gosto muito de mim, e tudo este meu comportamento que me leva ao autocuidado, a fazer dieta, a tudo, é por ti. É por mim, pura e simplesmente por mim. Depois até pode ser pelos outros, por ti, agora, principalmente sentir-me bem comigo próprio. E quando estou em estado de stress, não me sinto bem comigo próprio, tento recorrer às várias... Então, calma aí. O que é que tu aconselhas às mulheres que estão a começar a entrar no processo de menopausa? O primeiro passo a tomar? O primeiro passo é primeiro tu ir ao médico, não é? Para ver se está tudo bem, se está tudo ok. Portanto, tudo bem. Exames de rotina? Exames de rotina. Optam por fazer ou não a compensação hormonal. Ok. Pronto. E depois ter o autocuidado, muito autocuidado. Pronto. Para nos sentirmos bem connosco próprios. Porque se nós nos sentimos bem e se nos sentirmos bonitas e se não comprarmos aquilo que gostamos e se não formos aos sítios que gostamos, se não for para mim, se não for à praia, se não apanhar sol, essas coisas todas, eu sinto-me mal, não é?
Portanto, tento sempre fazer aquilo que gosto, felizmente. E não são coisas de estapafúrdias, de dizer assim, mas eu não... Qualquer pessoa pode pensar, eu não posso fazer isso. Não, apanhar sol, toda a gente pode apanhar sol. Ir à praia, toda a gente pode ir à praia. E foste uma pessoa que falas abertamente sobre o assunto, que ainda há muita mulher que tem vergonha, é uma realidade. Há muita mulher que tem vergonha de dizer que está na menopausa e que... Isto é um estigma, está na sociedade. Mas isso é que são coisas que para nós é banal, mas para muita gente ainda é. Portanto, acima de tudo é assumir que está e é assim. Até antes de saber que estava, foi fazer as análises para ver se já estava ou não. E assumir também perante o mundo. Sim. Que estás. Porquê? Porque o teu comportamento vai alterar em alguns momentos, até uma questão hormonal. Não é? Tu, como um tipo 2 do enagrama prestativo, muitas vezes disparares para situações de stress dentro de ti, hormonalmente é um stress hormonal que te levou para o tipo 8 da irritabilidade e de disparar tudo cá para fora. Sim. O que é que tu dizes também, agora isto é para puxar também uma morada à mulher, que diálogo a mulher deve transmitir ao marido, porque eu penso que esta situação hormonal tem que ser muito acompanhada e tem que ser percebida por quem está ao lado. Quer seja marido, filhos... Sim, mas eu acho que nem somos nós, se tudo é partilhado. Sim. Não é? Se o casal partilhar, ou o casal, ou os filhos, se as pessoas partilharem e verbalizarem o estado em que se encontram ou que sentem que estão a chegar àquele estado, ajuda para que os outros tenham mais cuidado e mais atenção com ela própria, não é? Porque se os outros não tiverem esse cuidado e essa atenção, causa um caos dentro de uma casa, não é? Olha, essa também deve estar assim um bocadinho... É a nossa bailarina, também gosta muito de fazer... Mas tu começaste a falar uma coisa no início. Diz. E que eu quero voltar a falar no estado da ansiedade. Olhar para os teus olhos, sabes? Que tu falaste que o estado de ansiedade é a pessoa ao pensar, isto é o que eu entendo, vou falar assim, ao estar a pensar no passado ou focar-se no futuro. Para tratar o passado, tu disseste que poderia utilizar técnicas de PNL. Por exemplo, PNL para tratar as crenças limitadoras e tudo aquilo que se passou por todos os acontecimentos que se passaram. E tornarem experiências em coisas positivas, no fundo. Pronto. Mesmo que tenham sido negativas na altura, a tornarem positivo é uma lição de vida. Vou dar um exemplo de uma coisa que fizemos os dois em conjuntos no dia à beira-mar. Eu escrevi tudo o que era negativo na minha vida que tinha passado para trás, não foi? Sim. Eram mais de 200 páginas. E o que é que fizemos? Queimámos. Para mim, psicologicamente, o queimar aquilo, eu queimei as experiências negativas. Então diz-me, e qual é o método ou o que é que tu aconselhas a pessoa para tratar do futuro? Do futuro. O futuro é assim, é tal como disse, tem que se criar métodos e mecanismos. Mas que mecanismos são esses? Mecanismos baseados como se fosse da qualidade, falando assim, é através de coaching. O coaching trata o futuro. O enagrama é para quem está no momento presente e o PNL é para o passado. É assim que eu vejo, é assim que eu revejo as coisas. Programação neurolinguística a nível de passado. O presente, que é para nos conhecermos a nós próprios comportamentalmente, quer seja em situações de stress, quer seja em situações de evolução, as nossas reações, como é que podemos melhorar diariamente a nossa vida, é o presente, é a nível de enagrama. Para o futuro, uma das ferramentas é, por exemplo, o coaching. Eu aprendi uma coisa e acho que cresci muito nos últimos anos, aprendi a observar-me. Exatamente. Não é? E aprendi que, por estudos e por, não é? Que há determinada situação que eu sei qual é a minha reação. Exatamente. Não é? Então, o que é que eu arranjei? Eu tento evitar que essa situação cause, saindo, dar uma volta, respirar fundo, mesmo, imagina numa reunião ou numa sala com pessoas, respirar fundo, não é? Sim.
e faz com que não haja ação-reação. Exatamente. Estás a prevenir que chegue o stress e que não venha a ansiedade. Se já sabes, se tens a capacidade de auto-observar... Acho que é muito importante nós chegarmos a determinada idade, com a maturidade, eu só consegui com a maturidade isso, há pessoas que se calhar conseguem antes. Com o desenvolvimento pessoal consegue-se, é a capacidade de observação a nós próprios, observarmos e a nós tentar evitar próprios. essas situações. É distanciar-nos das nossas ações, ver-nos como um todo e ver o que é que nos faz realmente entrar em stress, entrar em ansiedade. Vou dar um exemplo. Há pessoas que entram num estado depressivo com o pôr do sol. Quando o sol se começa a pôr, entram num estado depressivo. Assim, há mecanismos, não fazer aquela transição do dia para a noite. Estar distraído a fazer qualquer coisa enquanto acontece. É o que tu estás a dizer. Se há algo que já sabes que vai despontar em ti stress e que te vai trazer ansiedade, não é? Por exemplo, se tu, por exemplo, ficas em casa um sábado inteiro e te vai criar um sábado inteiro em casa sem fazer nada e vai-te criar stress e ansiedade ao final do dia porque não fizeste nada, o que é que tens que fazer? Para isso não acontecer amanhã e dar uma volta. Ou então fazer. Sim, fazer. Basicamente é isso. Depois tens mecanismos, é assim, o stress pode ser combatido essencialmente até com... Há técnicas muito simples de pequenas respirações profundas. Qualquer pessoa que feche os olhos e inspire pelo nariz, sustenha a respiração e expire pela boca, sentindo a expiração pelo diafragma, ao fim de fazer isto 5 ou 6 vezes, uma pessoa sente o relaxar. Estás numa situação de limite, numa reunião de trabalho. Disseram-te alguma coisa que não gostaste. Em vez de responderes logo, faz uma respiração ou duas. Sim, é isso que... Já vai haver uma resposta diferente da tua parte. Já vai haver uma resposta. Mas a ansiedade é, a nível de... A ferramenta de coaching é muito importante porque, no fundo, vai definir, vai partir o que nós queremos, onde queremos chegar, que seja, por exemplo, não ter dívidas, ter mais de 2 milhões, ter a casa de sonho, ter o carro, ter os filhos na universidade, de poder dar tudo aos filhos, ir viver para outro país. No fundo, o coaching, o que é que vai fazer à pessoa? Vai dar ferramentas para partir esse objetivo final em pequenas metas que são alcançáveis com o tempo. No fundo é isto. Basicamente, resumidamente, é isto. Agora é assim, há outras técnicas. EFT, o chamado tapping, que é, por exemplo, a nível de meridianos, no fundo a acupuntura com as mãos. Por exemplo, uma pessoa pode desenvolver EFT, por exemplo, fazer... Isto é o que eu estou a fazer, por exemplo, que é um meridiano, e estou a fazer uma pequena acupuntura com as mãos. Podes ir aos meridianos, podes ir... Isto é uma acupuntura rápida. Pronto. Uma pessoa quando faz acupuntura entra num estado de fica bem com ele próprio, fica bem. Ouvir músicas com hertzianas acima de 700, 800 que dá-nos um estado de felicidade. Não nada de hertzianas cá para baixo, porque senão dá-nos um estado mais depressivo. Tudo que seja hertzianos de felicidade é acima de 700 Hz, tudo que seja música. É pôr no YouTube músicas de 800 Hz, música de felicidade, ouvir pequenas músicas. Quantas vezes nós não dormimos com uma musiquinha de fundo, sim, hertziana, só? Vai despertar em nós, a nível neurotransmissores, o estado da felicidade, o estado de... Também disseste uma coisa, que para trabalhar o presente, e foi isso que eu fiz, e daí conhecer-me, e daí saber que sou um tipo 2, há outra técnica que nós utilizamos, não é? Sim, diz. Que é o enagrama. Há muita gente que não sabe o que é o enagrama. O presente. Para sim, trabalhar sim. o presente. O presente. Porque eu acho que o importante nas pessoas, acho eu, que chegam ao estado de ansiedade... É não trabalharem o presente. É não trabalharem o presente. É não desenvolverem o agora.
primeiro de tudo temos que nos conhecer comportamentalmente e ir à procura da nossa essência que nós temos. É assim, o Enneagrama é uma ferramenta milenar, como tu sabes, que divide os tipos de personalidade em 9 tipos de personalidade. E depois tem subtipos, tem asas, tem tudo. São 1444 personalidades que podem haver neste mundo. Mas há 9 personalidades base. Essas 9 personalidades base, o que é que nos vai dar o Enneagrama? Vai-nos dar o conhecimento comportamental, como é que nós reagimos em situações de stress, de ansiedade. Portanto, se temos uma listagem que nos identificamos, fazendo um pequeno teste de Enneagrama, sabendo qual é o tipo de personalidade, sabemos automaticamente o nosso comportamento, como é que reagimos em situação de stress ou em situação que estamos bem, não é? De evolução e de coisa, automaticamente nós temos que ir para o estado evolutivo. Temos que minimizar as ações e os comportamentos da nossa personalidade que nos dão stress, dão-nos ansiedade, o negativo da nossa personalidade, por assim dizer, não é? Sim. Por exemplo, o tipo 2 tem muito, nós às vezes até brincamos aqui em casa, que é estás bem? E tu assim, estás bem? Agora fazes tu, agora estás bem? Mas estás mesmo bem? Mas estás bem? Mas estás bem? E depois às vezes olha, fiz isto para ti. E tu, mas eu tinha feito isto para ti. Então o tipo 2 é assim, ajuda às vezes, ajuda, por exemplo, sem sequer saber se a outra pessoa quer ajuda. Estás a perceber? E então, isso é um estado, conhecendo este tipo de comportamentos. Mas então é extremamente importante. O Enneagrama, começa sempre o Enneagrama. Para a pessoa saber, poder lidar no dia a dia. Sim, conhecer-se ela própria é a base principal, tal como tu disseste, observar-te a ti própria. O que é que isto vai trazer? Se conhecendo-te a ti próprio, os teus comportamentos, vai trazer uma visão da tua pessoa e vais parar aquela situação que também dar-te ferramentas para o que é que te leva ao stress, o que é que te leva à ansiedade, o que é que te deixa-te feliz, o que é que te deixa-te menos feliz. E eu cresci muito. O que é que te irrita, o que é que não te irrita. Quando eu cresci imenso. Quando fizeste um desenvolvimento comportamental através do Enneagrama. Sim, foi aí que foi o teu grande crescimento. Sim, sem dúvida alguma. Foi o teu grande. Se calhar, se não o tivesse tido, esta fase complicada que eu passei da minha vida, tinha sido muito pior, não é? Pior. Porque assim, tu és prestativa, há pessoas que são, a nível energético, são mais terra, outros são mais ar, outros são mais água, uns são mais emocionais, outros são mais instintivos, não é? De antes falava-se muito do QI, não é? O QI é que interessava para as entrevistas de emprego, por exemplo. Agora já se fala um bocado do IE, que é a inteligência emocional nos empregos. Já não interessa às pessoas terem 19 ou 20 de média, interessa ter uma inteligência emocional mais desenvolvida, porque, portanto, são os tipos 2, 3 e 4 do Enneagrama. E depois temos a parte instintiva, que é, hoje, felizmente, já se começa a trabalhar muito a parte instintiva das personalidades, que é o tipo 1, 8 e 9. 8, 9 e 1, que é a parte instintiva. E conhecendo este tipo de personalidade, porque assim, o tipo 2, como nós, vamos para uma viagem, não é? Nós vamos, planeamos minimamente a coisa, e nem eu disse no episódio anterior, eu falo do Enneagrama como se toda a gente conhecesse Enneagrama, e quem quiser conhecer Enneagrama é só contactar. A questão aqui é, eu falei, parece um tipo 6. Há pessoas que quando vão de viagem têm que levar, onde é que vão no primeiro dia, o voo, coisa, a que horas é que é o autocarro, a que horas é que é o comboio, isto porquê? Porque está na base, tudo está o medo. A base do tipo 6 é o medo. E cada personalidade tem a sua base, a sua energia base, não é? Nós temos uma energia base que é a prestatividade e o ego. Basicamente é. Portanto, aconselho, quem queira desenvolver-se, fazer um desenvolvimento pessoal, começar sempre pelo Enneagrama. Sempre. Depois então irá, como eu digo, e os meus coaches assim
sabem que é a minha maneira de estar. Vamos carafunchar no passado quem quiser, vamos carafunchar aquilo tudo, ver o que é que há no passado que nos bloqueia o comportamento do presente, mas é sempre no presente, vamos olhar para o passado, porque é que nos está a dificultar o presente. Vamos buscar o que é ultrapassado, ultrapassa-se, o que é trazido como experiência para o presente, que é muito importante. Às vezes coisas negativas do passado no presente são muito importantes desenvolvê-las e ter essa experiência no presente. E depois vamos... entras um bocado nas constelações familiares, sim, quase, não é? É tratar o passado para... sim, mas eu vejo, mas eu sou um bocado também, trato o passado, trato tudo. És um bocado cética às constelações. Não é um bocado cética às constelações, é assim, eu fiz o meu próprio processo. Portanto, é assim, se uma pessoa com carolice ultrapassou todas as limitações que eu tinha, eu neste momento estou aqui sentado, esta perna, ultrapassei tudo, todas as limitações por mim mesmo. Eu acho que uma pessoa tem que ir realmente buscar as coisas do passado, da personalidade, porque é assim, o que um pai diz a um filho, tu não és capaz aos 7 anos, vai marcá-lo para toda a vida. A personalidade é definida e as crenças limitadoras é nessas idades que são mais vincadas nas pessoas. Temos que ir buscar essas coisas, porque a pessoa precisa ter consciência o que é que limita as ações no presente, o que é que bloqueia, porque é que eu não consigo dar um passo em frente, porque é que eu não consigo. Mas isso é quando é necessário no presente para estarmos a trabalhar o futuro, onde a pessoa quer chegar. Porque também é o presente, o poder do agora, viver intensamente o agora. Mas a nível do desenvolvimento, a pessoa, quando vem ter comigo, quer chegar a algum ponto. Sim, ou poderá querer se conhecer a si própria. Poderá querer porque eu acho que nós vamos falando e vamos dizer eu sou assim ou assim, mas nós não nos conhecemos. Não. Nós não temos o cuidado de nos observar que em determinada ação temos determinada reação. Em determinados momentos da vida reagimos determinadamente. Eu vou dizer de outra maneira e podes-te rir à vontade. Na minha área profissional, que sempre trabalhei de vendas, eu tenho os meus clientes tipificados por tipo de personalidade. Eu tenho um discurso de apoio ao meu cliente consoante a personalidade deles, sem eles entenderem. Uma pessoa que seja extremamente minuciosa, que é um perfeccionista, tem que lhe mostrar as condições particulares todas, por exemplo, de uma apólice. Agora, se eu te for mostrar, e tu ao fim de 2 minutos estás farta de me ouvir. Portanto, o meu discurso adapta-se consoante a personalidade da pessoa que está à minha frente. Mas também já estás num estado muito evoluído, não é? E consegues... Mas todas as pessoas têm capacidade para evoluir onde quiserem. Esse é o grande problema das pessoas. Mas há muita gente, por exemplo, por isso é que eu quis que tu falasses no Enneagrama. Sim. Há muita gente que não sabe o que é e nem sabe que existe o Enneagrama. O Enneagrama... Apesar de ser uma ciência milenar, há muita gente que não conhece. Falando mais diretamente, o Enneagrama, no fundo, foi uma tipificação das personalidades milenar, desenvolvida quase na mesma altura da própria astrologia. Portanto, está tudo dito. E eu, ainda por cima, defendo o Enneagrama aliado à numerologia e também se pode ir buscar um bocadinho da astrologia. Eu defendo uma complicidade total O que é que eu defendo ainda mais? Que é isso que está há bocado a querer dizer. É assim, todas as pessoas têm capacidade de desenvolver. O que eu vejo há muito aproveitamento sobre a sede de desenvolvimento das pessoas. Se tu vais a pesquisar um programa de desenvolvimento e vês que custa 10 mil, 15 mil euros, assim, não tem. Já nem vale a pena chegar a esses valores, são altos, 2, 3 mil. Tu não tens hipótese. Não têm rendimentos acessíveis. Tu não podes. A pagar um programa de desenvolvimento. Enneagrama para crianças, para se fazer testes a crianças, para tudo. O desenvolvimento comportamental,
o desenvolvimento emocional, comportamental e tudo mais, eu penso que teria que ser desenvolvido logo desde criança. E uma das coisas que tu falaste e que se notou no Brasil é que esta parte do Enneagrama, o conhecimento tem quase de ser dado, a não ser pago aos valores que são pagos em Portugal, não é? Porque só as classes média altas é que têm acesso quase a saber o tipo de personalidade que têm. Cá em Portugal atualmente já nem é média, é alta. Alta. E quem for da média está-se a endividar. Porque fazer certificações em Enneagrama, gastar 15, 20 mil euros para ser tudo e mais um. Agora, claro, é essa a minha luta no programa Sonhar com Propósito, que é pôr o conhecimento à disposição de toda a gente. Sim. É isto que eu faço. É isto que eu quero fazer, é este lugar que eu quero deixar. O desenvolvimento não deve, claro que há um fator mínimo, claro que tem que haver, mas não tem que haver um fator da pessoa para ter uma coisa boa, para se desenvolver, para fazer, ter que abdicar por completamente ou então não tem possibilidade. Não evolui. Como Personalidade, não é? As possibilidades da vida, da evolução e de chegar ao desenvolvimento pessoal, tanto deve ser dado a uma pessoa que ganha o ordenado mínimo com um diretor de topo. Cada um paga o proporcional. É isso que eu defendo. Um diretor de topo vai pagar. Vai pagar porque ele também recebe. Também o recebe. Agora, ordenados mínimos, tudo mais. Assim, uma pessoa que esteja, por exemplo, até desempregada, como tu fizeste, o desenvolvimento pessoal tem que estar presente. Primeiro tens de analisar comportamentalmente porque é que tu tiveste certas reações, o que é que te levou a este momento, o que é que podias ter feito diferente. Isto tudo é tudo desenvolvimento pessoal. E acho que o desenvolvimento pessoal em Portugal e principalmente no Brasil tem que estar acessível a todos. É isto que eu defendo. E tu? Não, eu também defendo isso e defendo muito uma das coisas que me dá prazer é a parte do Enneagrama e do conhecimento da personalidade. É fascinante. É fascinante, não é? Porque as pessoas ficam fascinadas, mas como é que é tão óbvio? Eu nunca tinha visto que o meu comportamento era assim. Como é que os comportamentos são tão tipificados? Como é que podemos até alterar situações a alturas que nos podem parecer de stress e de ansiedade e que nos levam quase ao desespero completo, e quando tu te conheces... Então, mas isto faz parte da minha personalidade. Vês que as coisas não... Então, ao início assusta, como é que está tudo tão tipificado e... Parece que está tudo escrito, não é? É. Mas lá está. Por isso é que o presente, o agora, Enneagrama. Primeiro a pessoa tem que se conhecer ela própria. Conhecendo-se ela própria, vai perceber as limitações, vai perceber tudo, vai-se lá então mexer nos passados. E depois, porque é que eu digo sonhar com propósito? Porque é que o programa se chama Sonhar com Propósito? É ter sonhos, ter propósitos, um sonho que leva a um propósito. Portanto, estar no presente desenvolvido, conhecer-se ele próprio, tratar as experiências do passado que limitam a pessoa e ir buscar as experiências que podem ser possibilitadoras e alcançar um sonho que se pretende, um propósito que se pretende. É este acompanhamento todo que eu faço aos coaches. No fundo é isto. Eu chamo coaches, mas no fundo são meus parceiros. No fundo é basicamente aí. Não gosto da palavra coach, está só ligado ao coach e eu gosto muito. Isto é mais um trabalho de desenvolvimento pessoal de parceria e não de coach para coach e tudo mais. Sim. Então, em relação à ansiedade que tu querias falar, é assim, é importante teres um peer group, é importante teres pessoas... Mas estás a falar num assunto que para mim é importante teres um peer group. Sim. Mas mais vale não ter um peer group do que ter um peer group mau. Não, dentro da tua análise comportamental, tens de encostar a pessoas que tenham a ver contigo. Mas tu podes, sabes que depois tu começas a conhecer bem as pessoas, porque estudas o Enneagrama
e começas a conhecer bem as pessoas e vês que de facto aquela pessoa efetivamente não é aquilo que está ali. Sim. Naquele momento é. São movimentos de defesa que todas as pessoas têm. Não é? E tu cada vez mais começas a reduzir o peer group. Claro. Não é? Claro. Não adianta dizeres, olhar para o Facebook ou para a coisa, epá, tenho 10 mil amigos, tenho 3 mil amigos. É assim. Uma pessoa que tenha amigos verdadeiros de 3 ou 4 ou 5 já é uma sorte da vida. Não é? Aqueles que se pode telefonar realmente às 3 da manhã e que estão lá sempre. Quem tem 5, 6 dessas pessoas já se pode considerar um felizardo. Já é muito. É um felizardo, não é? Porque uma pessoa diz amigo, a palavra amigo está muito banalizada. Não é? Pronto. E é isso que vais conhecendo comportamentalmente, vais começando a fazer também, e energeticamente também vais-te começar a desligar pessoas que são negativas para ti. Sim. Trazem-te uma carga negativa, sugam-te a energia e tu nem sabes porquê. Não é? Sim. Vou dar um exemplo muito básico. Voltando agora atrás, já foi queimado, mas vou voltar isto atrás. Lembras-te quando eu passei pelo processo oncológico? Parece que quando eu acabei o processo oncológico e as coisas estavam a correr bem, parece que as pessoas até ficaram tristes porque já não tinham o coitadinho para te telefonar. Sim. Isto diz tudo. Mas muita gente diz que os amigos se veem nas necessidades, ou quando estás. Uma doença, uma análise comportamental, tudo, o que é que vai fazer? Vamos fazer uma triagem, não é, menina? É linda. Não é? Ela é linda. Portanto, é sonhar com propósito. É isso que eu aconselho a ler, por exemplo, o Poder do Agora. Mas eu acho que é assim, ler sem falar com pessoas. Não. Não há Não, motivação para ler o livro, pode ser excelente, mas primeiro tens que ter conhecimento, falar. O desenvolvimento pessoal comigo não vai ter carência, não vai trazer carência financeira a ninguém que o faça comigo. Isto foi um princípio basilar que eu pus na minha patinha, da estrutura, da minha estrutura base. Ninguém que faça um processo de desenvolvimento pessoal comigo vai abalar a sua estrutura financeira. E quando eu falo no Enneagrama, é tema, podemos aplicar depois vários, não é? Para o futuro, vários métodos, vai buscar o passado. Tudo. Que te ultrapassa o nosso método dos 9 passos, Sim. por exemplo. Mas para mim é muito importante, e eu digo-vos, crescemos muito emocionalmente, crescemos como pessoas, começamos a gostar muito mais de nós, que vimos que nós não estamos errados. Porque há certos momentos que nós, independentemente do tipo de personalidade, pensamos que somos nós que estamos mal, ou somos nós que estamos errados. E quando nós nos conhecemos e conhecemos o nosso tipo de personalidade e vês que não, esta ação, eu vou ter esta reação, ou então... Aquela pessoa está a ter esta ação comigo porque está-se a defender de algo que é um medo dela, ou é ela que está em stress, e tu percebes que a pessoa está em stress, então também não reages ao confronto, porque percebes-te, estás em stress, calma aí, tu és um tipo, deixa lá ver, e fazes a pergunta ao contrário. Porquê é que estás a reagir assim, não é? Exato. Pronto, basicamente aí. Agora, ainda mais, e não vejo, o Enneagrama não pode ser estudado de uma forma empírica. Porque empírica há em todo lado, há livros, há tudo. O Enneagrama tem que ser feito de uma forma como nós o fizemos, que foi o Enneagrama é uma estrutura dinâmica e tem que ser estudada dinamicamente. O Enneagrama tem que ser estudado, tem que ser análise comportamental, mas tem que ser em conjunto. Tem que ser em conjunto com outra pessoa que realmente perceba de Enneagrama. Sim, porque ler o livro, ou os livros que andam por aí, não... Fazer cursos de Enneagrama, fazer cursos de... Isso não. Tem que ser proativamente, tem que ser
a riscar, a fazer desenhos, a fazer coisas, e tem que ser verbalizando o Enigrama. O Enigrama tem que ser verbalizado e sentido. Basicamente é isto. Começámos na ansiedade, já passámos pela tua menopausa, já passámos pelo stress, já passámos pelo passado, presente, futuro, já vamos no Enigrama. Onde é que tu queres ir mais? Eu quero ir onde isto nos levar. Acho que já estamos há algum tempo à conversa. Apresentai a nossa cadelinha Pronto, no antes de mais, apresento-vos a minha cadela, a minha rafeira linda, a minha Epi. És tu, és. A minha Epi, que anda na escola. Tu és tão bonita. Amanhã vais para a escola. Queres ir para a Quinta do Sol amanhã? Queres? Queres? Amanhã vamos para a Quinta do Sol? Vais para Bucelas? Vais? Queres ir? Queres ir para a Quinta do Sol? Pronto. E ela quer ir para a Quinta do Sol. Pronto. E mais uma vez Obrigado a todos. de nos terem ouvido. Sim, se quiserem, tal como nos fizeram hoje, enviem-nos mensagens ou temas que queiram gostavam desenvolver. de É assim, ver, nós estamos aqui abertamente, assim, digam o que é que querem ouvir, digam o que é que precisavam também para vocês de ouvir um pouco, porque felizmente eu sinto que o meu desenvolvimento pessoal é grande, mas temos aqui um diamante em bruto que eu estou a dar uns toques de lapidação para vir cá para fora, porque isto é um monstro de desenvolvimento que está aqui. Portanto, vamos aproveitar, vamos tudo, já que estamos tido aqui estas conversas no sofá, e vamos continuar com elas. Sim. Obrigado. Obrigada.